verdade eu não prego nada novo, nada não, somente a palavra mesmo. Mas eu tenho certeza que é o que vai servir para nós nessa noite. Acharam o livro de Mateus capítulo 15? Mateus 15. Encontrou? Amém. Mateus capítulo 15, eu vou ler com vocês o versículo 22, que diz assim: E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Olha para mim em nome de Jesus. Como eu falei para vocês, eu tenho certeza que essa palavra você já conhece. Você já conhece essa palavra. Mas o que é que eu te peço? Que você dobre sua atenção e pegue esses detalhes, porque provavelmente aquele problema que vem se acumulando, que vem se protelando, aquele mesmo problema que entra ano, sai ano, não sai de jeito nenhum, pronto, provavelmente a palavra de hoje vai resolver essa situação. Bem, a Bíblia diz que Jesus ele não ficava parado, Jesus não ficava parado, Jesus ia para um lado, ia para o outro, e quando Jesus está atravessando de uma banda para outra, é o que nós lemos, uma moça de uma cidade, de uma região de cercanias, o que ela faz de Tiro? Ela vai atrás de Jesus, ela começa a clamar. O que é clamar? Clamar é gritar. Ela começa a gritar. O que é que ela grita? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de quem? De mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Então ela não foi atrás de Jesus por ela foi atrás de Jesus porque um problema estava afetando a vida dela. Qual o problema? Na filha dela. Então às vezes é o nosso problema, às vezes a gente só busca a Deus como devemos buscar, só nos aproximamos dele quando surge uma situação, quando surge algo que nos incomoda. Eu lembro de um testemunho de uma mãe que tinha 2 filhos, um filho numa vida toda errada, o outro estudioso, fazia tudo certinho. E sabe por quem aquela mãe orava? Pelo filho que fazia tudo errado. E o que fazia certinho, ela não orava, porque afinal de contas estudava, não dava trabalho, mas se morrer, infelizmente vai para o mesmo lugar se não se converter ao Senhor Jesus. E a preocupação da mãe tem que ser a mesma, eu vou lhe dizer. Às vezes a mãe tem 2 filhos, o que é todo certinho é mais trabalho para ele se aproximar de Jesus, porque ele tem dentro do coração que ele não precisa de Jesus. Mas no final, aquele que deu mais trabalho, o que é chamado de, desculpe o termo, mas o que é chamado de ovelha negra da família, é aquele que se achega mais a Jesus. É aquele que entende que precisa se aproximar dele. Então, aqui essa mãe, quando ela vai diante de Jesus, ela vai por um problema que estava afetando quem? Ela. Mas sabe o que é interessante? É que talvez se eu perguntar para algum de vocês aqui, esse problema que você tem quanto tempo? Esse problema que anda te acompanhando, você sabe qual é a causa dele? Talvez alguém, obrigado, eu estava precisando mexer. Talvez alguém, a pouco daqui é tudo rapidinho, glória a Deus por isso, meu. Aquela mãe, quando ela vai, ela já sabia o problema da filha. Mas eu posso estar diante de pessoas aqui que você está entrando ano, saindo ano, e você está com o mesmo problema. E se eu fizer uma reunião contigo no final do culto e te perguntar, você quer que eu ore por quê para você? Qual é o seu problema? Qual a finalidade do seu problema? Talvez pessoas vão olhar para mim e dizer, não sei. Eu só sei que eu estou com problema. Às vezes a pessoa não está conseguindo dormir direito, às vezes a pessoa está com insônia, está com a perturbação na mente, está com o pensamento que ela não queria pensar, mas se eu perguntar qual é a origem disso, a pessoa vai dizer não. Até se perguntar, missionária Juliana, quando isso começou, não sei. Diferente do texto aqui, a mulher já foi diante de Jesus, ela não precisou perguntar, Jesus, o que é que eu tenho? Não, ela já foi dizendo, Jesus, o problema que está na minha casa, o problema que está instalado lá é demônio. Minha filha está miseravelmente, ela já foi dizendo. O problema dela era espiritual. E eu vou lhe dizer, tem coisas que a gente fica lutando, não consegue vencer, provavelmente é uma situação espiritual. E uma das nossas filiais tinha uma diaconisa lá, que ela tinha um problema sério na coluna, um problema sério. E aí nós orávamos,
vinha como se fosse um paliativo, melhorava e daqui a pouco voltava. Eu não sei se vocês já viram isso. Ela dava uma crise, minha pastora Ana Paula Bueno, ela dava uma crise na coluna que ela ficava assim parada, não ia para lugar nenhum. Ela tinha que ir para a emergência carregada. Aí ficava 2, 3 dias na mão dos médicos, voltava para casa melhorzinha, ia para a igreja, cultuava a Deus, louvava a Deus, se envolvia com Deus. Daqui a pouco, aquele mesmo problema na coluna. Aí teve um belo dia que eu estava lá na filial que ela faz parte, porque eu congrego na sede da nossa igreja, e nesse dia eu estava na filial juntamente com ela, e eu falei assim: diaconisa, deixa eu orar por você. Aí eu orei. Pessoal, acredite, quando eu fui orar por ela, eu vi parecendo uma espada enfiada mesmo assim na coluna dela. Aí quando eu olhei para aquilo, aí eu falei assim, aí eu peguei e fiz, como eu vi que era uma espada, era espiritual, eu fiz a intenção assim, como se fosse puxar alguma coisa mesmo. E aí quando eu fiz assim, Sarinha, eu fiz assim mesmo, Sarinha. E quando eu puxei, eu perguntei para ela, você sentiu alguma coisa? Ela: Marcos, quando você fez essa intenção de puxar alguma coisa, eu senti um alívio entrando na minha coluna. Para surpresa nossa, depois daquela oração, nunca mais aquela diaconisa sentiu dor de coluna. Ô Marcos, você quer me dizer que a dor de coluna que eu tenho é espiritual? Não, em alguns casos sim. Em alguns casos não sai, porque é coisa espiritual. E coisa espiritual vai sair no reino espírito. Eu ainda estava ali sentado, lembrando, pensando, passando essa mensagem na mente. Aí eu falei: Jesus, eu vou ter que contar isso aqui, Jesus, eu vou ter que contar isso aqui de novo. Jesus, agora que faz essas coisas comigo. Mas eu vou contar para vocês o que foi. Como vocês já sabem, minha esposa Aline, eu até contei lá no rádio, desculpe, pastora, está ouvindo de novo. Minha esposa Aline, um belo dia, como foi que eu conheci a Aline? Conheci na igreja. Aí comecei a fazer obra, pastora, comecei a fazer obra, evangelismo com ela. E eu achava a Aline tão engraçadinha, né, que a Aline, né? Tão engraçadinha, fofinha. Mas Deus sabe que não tinha sentimento nenhum, nem eu com ela, nem ela comigo. Eu só era amigo de fazer obra, ninguém ia fazer obra subindo e descendo. E aí, por que eu estou contando isso, vocês vão entender. Aí depois foi gerado o sentimento, aí nós oramos, aí namoramos, e aí noivamos, e aí casamos. E agora em agosto fazemos 10 anos de casado. Por que eu estou contando, vocês vão entender. Um belo dia, a Aline falando comigo: ô pessoal, desculpe, mulheres, desculpe o que eu vou dizer, mas eu vou ter que ser transparente. Pense numa voz chata. A de quem? Da minha esposa. Pense numa voz insuportável. A de quem, Esther? Agora eu li certo que eu falei Sarinha, eu olhei para vocês, não foi? A da minha esposa. Que voz chata. Aí eu criei 2 estratégias, meu pastor. 2 estratégias. Quantas? 2 estratégias. A primeira, quando não quer, Deus não conversa. Então ela falava, eu só ficava calado. E quando eu estava sem paciência, tá, Aline, tá? Aline, pra cortar a conversa, porque eu estava, meu Deus, que voz chata. Minha pastora. Aí do nada, o que eu contei para vocês, eu lembrei. Que eu conheci a Aline, que eu achava a Aline engraçadinha, que eu fazia obra com ela, que eu amava ver a Aline pregar, ver a Aline louvar. E agora eu estou achando a voz de Aline chata. Aí eu pensei, já sei o que é. Sabe o que era? Demônio. Ó, surpresa, na vida dela, atuando na vida dela. Em que vida? Na minha. Aí eu falei assim: demônio, eu descobri que é você. Aí comecei a orar: demônio, saia, meu casamento é de Jesus, eu te repreendo. Eu amo a voz da minha esposa, eu vou morrer com ela, eu vou morrer com ela, saia. Em nome de... Aleluia, glória a Deus. Aí fui pegar minha esposa na faculdade. Quando ela entrou no carro, cada casal tem um nome carinhoso, né? Não tem? E fala nome carinhoso, o marido dela está fazendo obra na Paraíba, da minha amiga pastora Ana Paula. Ontem na rádio teve declaração, teve até, ontem foi a declaração de amor, foi. Estou lhe dizendo, bem, quando ela entrou, ela me chama de Ney. Quando ela fala assim: ô Ney, ô pessoal, aquela voz que estava chata, entrou assim no meu ouvido, eu me derreti. Oh, glória. O que eu quero lhe dizer? Tem coisas que você está se aborrecendo, se chateando, também pode ser uma ação demoníaca. E aí você vai ter que repreender, você vai ter que mandar embora.
Porque quer que eu lhe diga uma coisa? Para reconhecer que a pessoa está endemoniada, encapetada, perturbada, é fácil. O difícil é você reconhecer. O difícil é eu reconhecer que a ação demoníaca está na minha vida. Desculpe se eu vou. É porque eu me sinto da casa, ninguém falou tão bem daqui. Desculpe o que eu vou dizer, mas às vezes você tem que olhar para você e dizer assim: Jesus, parece que eu estou com um negócio estranho, viu? Sai de mim, em nome de Jesus. Porque desculpe, às vezes dentro de casa, né, culto de família, você vai ouvir isso. Dentro de casa, às vezes o atribulado é você. O perturbado é você. Porque aqui, ó, quem estava sendo perturbado pelo demônio não foi a Aline, não. A Aline não teve nada a ver. Que quando eu contei, a Aline parou assim e me olhou. Porque seria muito fácil. Não, é minha esposa é perturbada. Rapaz, você não conhece, tá vendo? Bonito. Rapaz, não. Mas o perturbado na história. Porque eu vou lhe dizer, é muito fácil ver erro nos outros. O problema é a gente reconhecer quem somos nós. Uma vez eu estava contando um testemunho que Deus criou uma situação. Eu fui ajudar uma filial nossa. E lá o líder daquela filial, pense no líder difícil. Pense no líder complicado. Né? Ele, né? Não, eu também. Eu falei assim: Jesus, aquele líder ali é um problema, mas eu sou mais problema ainda, me dá direção. Aí Deus me deu a direção, fiquei calado, não fale nada. Eu fiquei ajudando aquele ministério, saí daquele ministério e eu não tive nenhum problema com ele, porque a direção que Deus me deu foi: fique cá. Agora, quando ele vinha me perguntar alguma coisa, aí ele ouvia. Mas sabe qual é o nosso problema? É que às vezes a gente quer falar antes da hora. Aquela mãe, ela sabia qual era o problema. Aquela mãe não precisava nem orar, nem perguntar nada, porque ela já sabia: o negócio lá em casa é espiritual, Jesus. E ela começa a clamar. Por que ela estava clamando? Porque ela sabia o que ela tinha em casa. Ela sabia. Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes a gente vem para a igreja, vem para o ministério para quê? Para buscar a vitória, para buscar uma bênção, para buscar uma resposta de nossas vidas, e tem que vir mesmo. Mas às vezes a gente vê algo no nosso ministério que a gente não gosta, que a gente se aborrece, e a gente acaba perdendo, sabe o quê? O foco. E a gente não pode perder o foco. Aquela mãe, ela não perdeu o foco de jeito nenhum. Os discípulos disseram: despega essa que vem gritando. Parece uma... Não, manda ela embora. Ela sabia o problema dela. Agora, tipo, quem deveria ajudar é quem estava atrapalhando. Não era assim, não é assim? Porque o discípulo está ali para quê? Para ajudar ou para atrapalhar? Para ajudar. Ó, Jesus, tem uma mãe ali gritando, chama ela para perto. Não, Jesus, despegue ela, manda embora. E sabe o que é o pior? Não é nem os discípulos. Desculpe se eu vou ferir a vida de alguém. O pior aqui é o nosso próprio Jesus. Porque quando ela se aproxima, que ela não grita mais, ela está perto dele, ela pega e vai falar com ele: Jesus, socorre-me. Eu não sei aqui em São Paulo se aqui é assim, mas lá em Salvador, meu amigo e minha amiga, se você colocar o rostinho na sua janela e gritar socorro, você vai acordar a rua toda vai te acudir. O que é, vizinha? Diga, o que foi? Vai todo mundo te acudir. Não sei se aqui é assim, mas lá é assim. Lá não vai faltar carona, não vai faltar carro para lhe ajudar para te carregar. Até quem está brigado, chateado com você, na hora te socorre. Lá o povo é assim. Que aqui também seja assim. Se não for, que Deus muda a história daqui também não. Mas quando essa mulher vai pedir, ao invés de Jesus socorrer, Jesus libera a palavra. Jesus diz assim: ó, não, eu não posso pegar o pão dos filhos e dar. Não é de acordo com algumas culturas, alguns estudos, porque Jesus quis dizer por causa do povo, por causa do judeu, por causa do grego, por causa do sacrifício. Mas vamos ficar com a palavra que é melhor para a gente vai ganhar mais com isso. Em outras palavras, Jesus quis chamar ela de cadela mesmo. Jesus quis chamar ela de cachorra mesmo. A sinceridade é essa. Eu sei que tem coisas que... Tem texto, minha pastora, que fere nossos... Como é que pode, Jesus? Mas Jesus não está escrito. E aquela mulher, eu contei para aquela mulher, olhando para Jesus assim, entendendo o que Jesus disse para ela. Ela dizendo assim: ó, Jesus, eu contemplo. Jesus, sabe os animais que Adão colocou o nome? Sabe os animais que Noé colocou um por um dentro da arca? Pronto, Jesus. O Senhor vai me chamar de todos os animais. Eu não quero nem saber, eu estou aqui porque eu sei o que é que está lá dentro da minha casa.
Se o Senhor está me humilhando, eu vou me humilhar mais ainda. Ó Jesus, da migalha que cai da mesa dos seus senhores, dos filhinhos, pronto, os cães também, a cadela também se alimenta. Sabe qual é o problema? É que a gente não está mais com o coração aberto, disposto para receber uma palavra dura, para receber uma palavra que mude nossas vidas. E às vezes o problema é que às vezes a gente só quer palavra para amaciar nosso ego, às vezes a gente está com um problemão, mas a gente não quer dar o braço a torcer que ele que tem que fazer alguma coisa. Eu lembro que eu estava em filial também ajudando. Acreditem. Eu, na época eu não era pastor, se fosse ele ia dar no mesmo. Eu estava numa prática que um homem de Deus não deve estar praticando, mesmo como pregador da palavra. Eu tinha certeza que eu estava fazendo algo que não era para fazer. E aí um belo culto, o irmão chegou para mim assim e falou assim: irmão Marcos, eu digo, oi, pensa, eu estava lendo a Bíblia em casa e lembrei de você. Aí me deu, aí eu fui, eu gosto disso. Aí eu fui. Quando eu olhei o texto, abre para mim rapidinho, alguém rápido. Eclesiastes 10, 9. Alguém rapidinho? Para ver o que ele leu e lembrou de mim. Eclesiastes 9. Achou? Quem pode ler para mim aí com a voz, sabe, para todo mundo ouvir? 9 o quê? 9, 18. 18? Por causa... 9, 18. Não, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Porém um só pecador destrói muitos bens. Pronto, foi isso aí que o rapaz me deu. Melhor a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Tem tradução que diz: um só pecador destrói muitas coisas boas. Quando ele me deu aquela palavra, eu não fiquei, não, que essa palavra não endureci não. Eu falei assim: irmão, obrigado pela palavra. Também não disse para ele que estava fazendo coisa errada, mas aquela palavra me libertou e eu deixei de praticar aquilo por causa dessa palavra. Foi uma palavra dura, mas uma palavra que veio para me salvar, para me libertar. Porque se eu morro com aquele pecado, com aquele erro, eu não estava nem mais aqui. Ou então hoje eu poderia estar aqui, sabe como? De obra de engano. Porque para a coisa dar errado na família toda, não precisa de muita gente não, um só. Como por outro lado também um só fazendo o que é certo, um só agradando a Deus, traz segurança para toda a família. Isso está escrito em Provérbios 14, 26. Aleluia. E quando ele me deu aquela palavra, eu falei assim: Jesus, eu vou mudar. Então, muitas vezes é a palavra dura que vai resolver. Hoje a coisa mudou um pouco, até remédio, meu pastor. Hoje um remédio já é, poxa, né? De framboesa, né? Morango, adocicado, mas antigamente não. Era amargo, mas quando a criança se ralava, se feria, não é chocolate? Não queria nem saber o que é isso. Quando ardia, ainda tinha uma mãe que porque lá em Salvador falou, a criança que está pintando, o que é que chama uma criança que está pintando? A criança que está fazendo não obedece. E quando a criança era assim, que ficava pintando, se arranhando toda, quando a mãe passava mais chocolate, sabe o que ela fazia? Ó, pior ainda, vá tomar banho. Mas por que eu estou entrando aqui nesse sentido da palavra? Para você entender que às vezes você sai de casa pedindo: Deus me dá uma palavra, me dá uma palavra, a palavra vai para todo um outro lado, porque às vezes é o que Deus tem para você, às vezes você não consegue entender isso, que às vezes está dando acesso para o inimigo em outra região, em outra área, e o inimigo está se movimentando e trabalhando. Não, o que é que eu vou fazer? É para ouvir a palavra, eu vou ouvir. Ou vocês nunca ouviram aquela passagem da nossa irmã Ana, quando ela vai para o templo orar, ela estava com um problema sério, que a rival dela ficava irritava ela. E quando aquela Ana, ela entra no templo para orar, a Bíblia diz que os sacerdotes da época, ao invés de lhe dar uma palavra boa, ele olha para ela: rapaz, você é uma hora dessa, esquina na cara de cachaça. Meu Deus. Que, imagine, se você está aqui, moça, se derramando com problema sério no casamento, problema sério com o filho, aí você está aqui chorando, olha assim: menina, pare com isso, uma hora quem ia gostar? Ih, rapaz, esse pregador que veio da Bahia está sem visão, viu? Está sem direção esse rapaz, viu? Não é assim? Não.
Ana respondeu com palavras doces. O que é que Ana disse? Não pense assim da tua serva, não. Porque eu apenas estou amargurada de... Aí o homem de Deus não deve errar. Mas o homem de Deus erra é que ele conserta o erro dele rápido. Aí ele olhou para ela e disse assim: ó, vai em paz. E Deus conceda a tua petição. Tá vendo que o povo aqui é... Oh, glória. Aleluia. Vocês podem aplaudir o Senhor em nome de Jesus? Liderança top. Aleluia. Então Ana não respondeu mal. Ana recebeu aquilo igualzinho essa mulher, que essa mulher não respondeu a Jesus mal. Ela se humilhou mais ainda porque ela sabia o problema que ela tinha. Primeiro ponto é a gente reconhecer o nosso problema. Segundo ponto é que Jesus pode resolver. Seja na hora qual for, seja hora sentimental, espiritual, financeira, sentimental, seja o que for. Se eu parar aqui para te contar o tanto de testemunho que a gente conhece, até o próprio ministério vai conhece, a gente vai fazer a vigília e não vai dar tempo. Mas o que é que a gente quer? Que o seu testemunho seja o próximo. Que tem coisas que se já alertou, eu falei assim: Jesus, será que esse negócio que eu tenho é espiritual? Já fui no médico e não resolveu. É um problema. E porque ele falou da esposa dele, o que acontece lá em casa? Será que é isso, Jesus? Aí às vezes é, pessoal. Porque eu não acredito que eu conto um testemunho desse, né, para me envergonhar, para não servir para ninguém. Ou então no seu caso você achar que no seu caso não. Aí no meu caso sim, e no seu caso não. Não, tem que orar. Tem que dizer: Deus, eu estou uma pessoa irritada, Deus, eu estou me estressando. Deus, eu não estou tratando o meu marido como deveria tratar. O marido, eu não estou tratando minha esposa como deveria tratar. E às vezes é uma ação demoníaca, pessoal. Para quê? Para chegar a uma possível separação, um divórcio. E Deus não quer isso. Mas o que iniciou lá? Uma ação demoníaca que a gente não vigiou e está achando sempre que o problema está no... Uma cidade aqui vizinha, Pedreira. Já termino por aqui. Eu do nada, conversando com minha amiga no telefone, eu disse assim para ela: ô amiga, o que você está fazendo no seu casamento para o seu marido? Continua fazendo a mesma coisa, porém faça com amor. Não faça nada de novo, só com amor. E aí ela pegou, tá. Passou-se uns dias, pessoal, ela me ligou feliz da vida. Aí eu sou curioso. E eu perguntei para ela: amiga, o que está acontecendo? Ela falou: eu vou lhe dizer. Depois daquela palavra que você me deu, fazer todas as coisas com amor, vou lhe dizer: antes eu fazia as coisas para o meu marido por fazer, lavava a roupa por lavar, passava por passar, cozinhava por cozinhar, mas depois daquela palavra eu não fiz nada diferente, continuei fazendo a mesma coisa, mas aí eu mudei o ingrediente, coloquei amor. Aí ela me disse: ô Marcos, depois que eu comecei a fazer isso para o meu marido, a mudança que eu estava achando que ia a partir de mim, quem mudou foi meu marido comigo. Às vezes o que a gente espera no outro, se a gente iniciar a fazer, tudo vai mudar. Agora o que não vai valer é entrar ano, sair ano, eu com o mesmo problema, você com o mesmo problema. Não aceite o mesmo problema na sua vida. Não tem que ir diante de Deus. Lembra alguém que já assistiu aquele filme Quarto de Guerra? É daquele jeito mesmo. Tem que orar, não aceitar, repreender, mandar embora. É em nome de Jesus. E aí? Tem que ir. Porque você vai estar usando o nome de Jesus. E ele disse assim: ó, em meu nome você expulsa. Não aceite. Essa mãe aqui estava com aquele problema, estava com aquela situação espiritual, ela não aceitou. Não, vou atrás de quem pode resolver, eu tenho certeza. Vocês vieram para o lugar certo, aonde Jesus resolve as coisas. E Jesus, ele quer resolver. Eu estava orando por alguém ontem, uma esposa de um pastor do interior, ela com um problema sério. Rapaz, todo dia, meu pastor Marcos, meu xará, eu termino por aqui. Todos os dias a mulher aparece com um problema novo. Quer mais? Toda semana ela aparece com uma doença nova. Aí quando foi ontem, eu mandei uma mensagem para ela: tudo bem, minha pastora, tal. Aí ela mandou assim para mim: senhor irmão, ore por mim. Eu falei assim: pronto, de novo. Aí liguei para ela. Aí quando não sei se a missionária Juliana viu ligando para ela. Quando eu liguei para ela, pessoal, aí ela começou a chorar. Para onde era mais fácil perguntar aonde é que a senhora não está tendo problema, entendeu? Porque ela estava tendo problema em tudo. Aí eu falei assim: não, irmão, não fique
nessa batalha só não, vou orar contigo. Aí já orei por ela, mandando aquele irmão embora, aquela perturbação embora, e não aceitando de maneira nenhuma. Mas o povo de Deus às vezes está sendo escravizado, massacrado por coisas espirituais. Não, irmão, você não deve aceitar qualquer coisa que vem. Deixa eu te falar uma coisa: você tem a saúde perfeita, isso é normal. Você está enfermo, isso é anormal. Tenha isso no seu coração. O que Deus quer é perfeita saúde para você. Deus quer isso. Deus não quer você enfermo. Não é da vontade de Deus, não. Da vontade de Deus é perfeita saúde. Atos capítulo 3, versículo 16. A vontade de Deus é você estar sempre fortalecido e você estar com a perfeita saúde. Não aceite menos do que isso. Qualquer tipo de enfermidade, não, eu vou orar. Ô Marcos, eu tomo um remédio. Você vai continuar tomando o seu remédio, mas a gente vai orar. Porque o médico que trouxe a enfermidade diagnosticada vai ser o mesmo médico que vai dizer: para de tomar porque você não tem mais nada. Você não vai parar de tomar por conta própria, viu? Ainda que o sintoma foi embora, o que é que você faz? Vai no médico, que ele que tem que atestar. Afinal de contas, ele estudou no mínimo 6 anos. Amém? Amém. A gente usa a fé e ele atesta a nossa fé. Eu vou orar com vocês. Mas aonde a palavra falou no coração de cada um de vocês, onde você entendeu é espiritual, eu estou vendo que é espiritual. Eu estou vendo que eu estou uma pessoa irritada, eu estou me irritando fácil, eu estou me estressando, não sei porquê. Pode ser uma ação demoníaca, pode ser. E aí, a gente vai mandar tudo embora. Lembra que eu falei que o problema estava na minha esposa? Eu falei isso, que o problema estava na minha esposa? Falei que o problema estava na minha esposa? Sim ou não? O problema estava em quem? Desculpe, talvez o problema esteja em você. Talvez a dificuldade para alguém estar aqui hoje do seu lado, talvez o problema seja você mesmo. Talvez somos nós que é a pedra de tropeço para alguém se aproximar de Jesus. E às vezes a gente não reconhece isso. Às vezes a gente é muito religioso. Às vezes a gente cobra demais. Às vezes a gente não tem paciência. Às vezes a gente não lembra que um dia a gente saiu de lá aonde eles estão. Uzias, homem de Deus, ele teve um filho. Uzias morreu. Uzias chegou em casa leproso. E por isso, o filho dele, Jotão, homem de Deus, um dos melhores reis da época de Judá. Mas o filho dele fez tudo certinho, mas nunca entrou no templo. Porque na certa ele pensou: meu pai ficou leproso no templo, eu também não vou. E às vezes a gente está levando lepra para casa. E aí o povo: também não quero essa lepra não. Mas eu vim hoje aqui para lhe dizer uma coisa. Esse problema pode ser físico, pode ser psíquico, pode ser emocional, pode ser espiritual, seja o que for. O nome de Jesus resolve tudo. O que é que eu te peço? Se coloca de pé para a gente orar, em nome de Jesus. Mas é para orar mesmo, combater o mal, não aceitar de maneira nenhuma, não aceite. Eu vi essas criancinhas aqui, todas essas criancinhas lindas, eu fico feliz quando eu vejo crianças na igreja, tá? E com meu pastor Marcos, com todo o temor a Deus, ó, vocês ficaram aqui quietinhos, permaneçam quietinhos, viu? Não vai porque o pastor Marcos falou, eu vou fazer. Calma, vocês vão entender. Lá no nosso ministério também é cheio de criança. Tem cursos que dá 18 crianças, sem exagero algum. E as crianças às vezes ficam balançando para lá, para cá, andando. Aí a mãe fica aborrecida, achando que vai perder minha atenção. Não vai. Sabe o que é que me incomoda? É o adulto conversando no culto. Mas criança andando para lá e para cá, deixa a criança. Tem aquele louvor, né? Deixa o menino rodar, deixa a criança passear. Né? Jesus não falou: deixa vir a minha quem? Eu não me importo. Quando eu olhasse um bocado de criança, eu amo lá, para o que eu puder fazer pelo ministério de criança lá. Porque hoje eu estou aqui pregando, lá na frente, quem que vai estar pregando aqui? Vocês. Então por isso que a gente respeita e gosta muito quando as crianças vêm. Amém? Amém? E lá às vezes tem mãe que fica: não vou porque minha criança fica para lá. Traga a mãe, sua criança, fica na beca. Se a criança não ficar na beca, fica no salão mesmo andando para lá e para cá. E Deus abençoa bastante. E quanto mais a gente sabe cuidar do povo, Deus manda mais povo, porque Ele sabe da nossa capacidade. Coloca a sua mão no seu coração. Eu primeiro vou fazer uma oração. A primeira oração é por você. Para quê? Para que você reconheça quem de fato você é, como eu tive que reconhecer quem de fato eu era, tá? E a segunda, eu vou orar por alguém da sua família, culto de família, vamos unir fé. Eu tenho vários testemunhos de família, eu vou contar só um, só para ficar no seu coração, só para isso. A gente fazendo culto na rua, e Deus me deu a inspiração de orar por fêmur, o problema no fêmur. Eu comecei a orar fêmur, repreendendo doença no fêmur, dores no fêmur, mal. E aí quando acabou o culto, eu tenho o costume, às vezes eu tenho o costume de perguntar: quem foi curado? E perguntei, minha pastora, eu perguntei quem foi curado no fêmur, não apareceu. Mas quando acabou todo o culto, eu chamei minha esposa Aline Marreta e falei assim: Aline,
Eu tenho para mim que foi Maria. A Maria estava lá no fundo. Eu tenho para mim que foi Maria. Eu vi que foi, eu tenho certeza que foi Maria que foi curada no fêmur. E aí quando foi na semana seguinte, no culto, Maria foi de novo para o culto. Pastor Ana Paula Bueno. Quando acabando o culto no microfone, eu falei: Maria, eu estou contando esse testemunho só para gerar fé, para você orar mesmo pelo seu parente, entender o poder que você tem. Aí eu falei assim: Maria, eu quero falar contigo no final do culto. Acabou o culto, ela veio: diga, pastor. Eu falei assim: Maria, terça-feira passada eu estava orando por dor no fêmur, e Deus me mostrou que quem foi curada foi você. Para minha surpresa, Maria olhou bem dentro do meu olho e disse assim: não tenho problema nenhum no fêmur, não foi eu não. Mas calma, pastor, vou te explicar. Eu tenho um cunhado, um ex-cunhado, que ele está com problema sério no fêmur. E quando o Senhor começou a orar com problema no fêmur, eu comecei a orar também: Deus, visita meu ex-cunhado, toma ele nas suas mãos. Essa dor no fêmur vai sair em nome de Pastor Marcos, pode acreditar no que eu vou te contar. No dia seguinte, eu liguei para ele, ele falou assim: ô minha cunhada, ex-cunhada, eu não sei como, mas a dor no fêmur não tem mais nem. Porque eu te contei, porque da mesma forma que Deus visitou o ex-cunhado da irmã Maria, assim também Deus vai visitar alguém da sua família. Mas primeiro eu vou orar por você e depois por alguém da sua família. E aí eu devolvo o microfone para a direção da igreja. Coloca a sua mão no seu coração. Não precisa que está do lado ouvir sua oração, mas você reconheça que é você. Se caso você está assim, uma pessoa está se irritando fácil, está se estressando, está se aborrecendo, está sem paz, comece a orar comigo. Não precisa nem a pessoa que está do lado ouvir sua oração, porque Ele é onisciente, Ele sabe o que você está orando. Santo Deus, eterno Pai, Jesus amado, Jesus querido, o que é que eu te peço? Oh Deus, visita essa pessoa, Deus, que anda sem paciência, visita essa pessoa que anda se irritando. Oh Deus, visita essa pessoa, meu Pai, que anda atribulada, perturbada. Deus, visita essa pessoa, Pai, que uma hora ela quer, outra hora ela não quer. Pai, visita essa pessoa, meu Pai, que até o desejo de dar entrada no processo do divórcio ela está tendo. Oh Deus, mas ela já entendeu que essa é uma ação demoníaca. Jesus, eu te peço, visita essa pessoa, meu Pai, que ela não está conseguindo dormir direito, ela está sofrendo de insônia. Pai, essa pessoa que está pensando besteira, está pensando que não deveria pensar, ela sabe que no normal dela, o natural dela, ela não iria praticar aquilo que ela está pensando. Isso é um pensamento, isso é uma ação demoníaca. Mas eu me levanto agora em oração e eu digo: todo pensamento maligno, todo pensamento diabólico, todo pensamento de suicídio, todo pensamento de inferioridade, todo problema psíquico, emocional, princípio de depressão, síndrome do pânico, eu repreendo esse mal agora, eu mando embora em nome de Jesus. Ô minha irmã, creia, ô meu amiguinho, creia, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Oi, seja liberto disso. Você que está com problema para dormir, hoje você dorme, hoje você dorme, hoje você dorme. Eu já orei por um rapaz que ele estava 15 dias sem dormir, e após a oração ele dormiu 3 dias seguidos, não levantou para nada. Ah, você não vai precisar dormir 3 dias seguidos, que você tem coisas a fazer, mas você vai dormir, você vai ter sono do justo, você vai ter, porque a Bíblia diz isso: deitei e dormi, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Até você que deita na cama é o maior sacrifício para conseguir dormir. Creia, hoje você deita e hoje você dorme, porque é isso que a palavra do nosso Deus promete para você. E eu te peço, Jesus, eu te peço, sono do justo para o teu povo. Pai, é alguém no nosso meio que vai dormir, quando acorda, meu Pai, acorda todo quebrado, parece que teve briga na madrugada. Meu Deus, mas eu te peço, renova essa pessoa. Oh Deus, mas renova mesmo, Pai, vai renovando as forças. Pai, dá um sono para ele, dá um sono para ela. Que sono, um sono reparador. O que é isso? Você dorme, meu amigo, você dorme, minha irmã, e acorda renovado, você acorda disposto. Oh Jesus, eu te peço, visita essa pessoa que está se irritando fácil, toma ela nas suas mãos. Oh meu Deus, vai operando, vai trabalhando. Toda essa pessoa que está perdendo o amor pelo cônjuge dela, oh Deus, restaura o amor, renova o amor. Pai, só o Senhor tem um louvor que diz isso, Jesus. Só o Senhor pode restaurar esse amor. Então restaura o amor nessa família. Oh Deus amado, Deus querido, como eu prometi, Pai, 2 orações, Deus. A primeira já foi feita, Jesus, e a segunda agora, Deus, é por alguém da nossa família. Pense em alguém da sua família. Pense em alguém da sua família que precisa ser visitado agora, que precisa de uma intervenção do Senhor. Comece a pensar nessa pessoa agora. Acredite, vocês estão diante de uma pessoa aqui que o tio estava vivendo com um travesti dentro de casa. Nada de homossexual, de problema com homossexualidade
com homossexualidade, nada disso, nada de homofobia, que eu não sou isso. Mas conhecendo a palavra, eu entendi que se ele morresse daquele jeito, ele não ia ser salvo. E eu me levantei e orei por ele. E hoje ele está liberto na igreja, do mesmo jeito que nós. Assim, tem alguém na sua família que está no caminho errado, não aceite. Você vai continuar respeitando, mas você vai orar por ele agora. Você vai orar por ela agora. Assim como Deus libertou um tio meu do homossexualismo, Deus também tem poder para libertar alguém da sua família que está no caminho errado. Então comece a orar por essa pessoa agora. Comece a pedir por ela, ou comece a pedir por ele. Nós lemos uma passagem hoje que aquela mulher não foi até Jesus por ela, mas ela foi pela filha dela. Oh Jesus, eu estou aqui diante de pessoas que nesse momento estão orando por algum irmão, está orando pela mãe, pelo pai, pelo filho, está orando pelo marido, pela avó, por alguém, por pode também. Oh Deus, eu te peço, alcança esse nosso familiar. Jesus, a tua palavra diz que Jairo também não foi por ele, mas foi pela filha. O centurião não foi por ele, mas foi pelo servo. Deus, e nesse momento estamos aqui não por nós, mas representando alguém. Oh Jesus, pela fé, é como se a Vai tivesse o dobro de pessoas, meu Deus. Ah, meu Deus, pessoas multiplicadas aqui. Por quê? Porque é como se seu parente estivesse aqui recebendo essa oração. Oh Deus, eu te peço, visita essa pessoa que está na UTI, visita essa pessoa que está entubada, que está acamada, que está com problema sério, essa pessoa que está com casamento, meu Pai, a pique. Oh meu Pai, o divórcio já está na porta. Oh Deus, só o Senhor para restaurar, para mudar, para transformar. É alguém parente nosso, meu Pai da glória, que essa pessoa não consegue se pregar em lugar de jeito nenhum, não dá certo com ninguém, parece que fizeram um trabalho feito, uma coisa mandada contra a vida dela, mas creia que Deus opera, creia que Deus trabalha, assim como Deus operou na vida daquela criança, daquela menina, assim também Deus opera na vida de algum familiar nosso. Oh minha irmã, acredite, oh meu irmão, acredite, pode acreditar, porque Maria, o problema era ex-cunhado dela e Deus agiu. Imagine um parente seu, eu tenho certeza que Deus está agindo. Então comece a orar e pedir: Jesus, olha para o nosso familiar, Jesus, olha para o nosso parente, oh Deus, mas olha mesmo, oh Santo Deus, eterno Pai, Jesus amado, Jesus querido, eu te agradeço, meu Pai, porque o Senhor visitou um parente nosso, Deus. Eu te agradeço, meu Pai, que o Senhor tomou toda a nossa família em tuas mãos, Deus. Pai, eu te agradeço isso, Deus, porque a tua palavra nos promete isso. Quem quiser servir outros deuses, que sirvam, mas eu e a minha casa. Oh Jesus, não preciso nem terminar, que a tua igreja está tão firme que a tua igreja completou, Jesus. Pai, o que é que eu te peço, Jesus? Que o Senhor possa visitar toda a nossa casa, Deus. Salva a nossa família, Deus. Salva aquele parente que está trazendo problema, que traz dor de cabeça, que está na mão de agiota. Salva aquele parente que está, meu Pai, em jogo de azar. Salva aquele parente, meu Pai, que está no perdão, que está fazendo uma coisa errada. Pai, salva aquele parente. Oh Jesus, eu te peço, Jesus, salva, Deus. Pai, eu tenho certeza, meu Deus, que hoje é noite de salvação, Jesus. É isso que eu te peço, Pai, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte em nome de Jesus? Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Leve essa palavra no coração e lembre-se: Deus visitou alguém da sua família. Aplauda o Senhor mais uma vez em nome de Jesus.